Está começando o Chá da Tarde na UniFCV. Uma colher de chá para os seus estudos. Olá, sejam todos bem-vindos ao Chá da Tarde do UniFCV, do Centro Universitário Cidade Verde, em Maringá. Hoje teremos como convidado o professor Alisson Rosa, que é advogado há 22 anos, mestre em Direito da Personalidade pelo Sesumar, especialista em Direito do Estado pela Universidade Estadual de Londrina, graduado pela UEM em Direito, professor universitário há 11 anos. Hoje, o professor Alisson vai conversar conosco sobre diversidade sexual no ambiente de trabalho. E para que possamos iniciar esse tema com tranquilidade e segurança, o professor vai contextualizar esse importante debate no mercado de trabalho para nós. Então, vamos conversar com o professor Alisson. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado à vontade. Todos. Bem, professora e demais, é um assunto assim atualíssimo, né? Porque nós todos estamos envolvidos em um ambiente de trabalho, né? E também temos a nossa sexualidade. Até então, o mundo era muito, sem entrar no mérito se era certo ou errado, mas era muito tranquilo. Gênero masculino, gênero feminino, homens, mulheres, prevalecia uma heteronormatividade. Apesar de ainda essa heteronormatividade ser a maioria, as expressões de fora da heteronormatividade vão se florescendo, vão se demonstrando, vão aparecendo, e isso é saudável para a sociedade, isso é importante para a sociedade, porque essas manifestações levam e tendem a respeitar a dignidade da pessoa humana. E elas têm que ser acolhidas, e as pessoas não heteronormativas, homoafetivas e tantas outras denominações, elas estão no mercado de trabalho e devem e têm que ser respeitadas. Por isso são dois, no meu ponto de vista, são dois assuntos que se comunicam, né? Porque todos nós trabalhamos e todos nós temos a nossa sexualidade, seja ela qual for, e merecemos ser respeitados. Ou seja, professor, nem sempre o nosso sexo biológico corresponde com as manifestações do nosso organismo, seria isso? Sim, né? Esse é um assunto mais profundo, mais ligado à psicologia, ligado à área da saúde, mas nós da área do direito também temos que entrar nesse assunto, porque como operadores do direito, nós somos defensores da dignidade da pessoa humana, né? Então, no nosso ambiente de trabalho, não importa se o meu companheiro, não importa se o meu subalterno, o meu superior é homem, mulher, sendo homem, se ele tem uma atração homoafetiva por alguém, heteronormativa, isso não importa. Eu tenho que respeitá-lo, né? Respeitar a pessoa, independente de tudo, né? Apesar de nós já estarmos falando da homoafetividade, da diversidade, infelizmente, ainda nós nem vencemos a diferença entre homem e mulher, né? Que também entra nesse assunto, mas estamos dando um passo além, mas porque ainda nós não respeitamos a mulher por ser mulher, nós estamos preocupados, ou nós homens, né? Nos desrespeitamos as mulheres, e quem dera as outras pessoas que não comungam da heteronormatividade. Mas como eu disse, isso no ambiente de trabalho não importa, isso não interessa. A dignidade da pessoa está muito além dos seus órgãos genitais, dos seus gostos, dos seus comportamentos, né? E porque o comportamento ele também é um outro assunto que envolve tudo isso aqui. Então é por isso que é um assunto muito importante, porque estamos nisso, né? Sem falar em mídias, os contatos hoje são muito, muito próximos, né? Professor, de uma maneira bem simples, o que é heteronormatividade? A heteronormatividade é o homem do gênero masculino, que tem órgãos genitais masculinos, que tem uma atração afetiva sexual por outra pessoa do sexo feminino, que tem órgãos genitais femininos. E a mulher com órgãos genitais femininos, que tem uma atração afetiva sexual, né, por outra pessoa que tem órgãos genitais masculinos e é homem. Então essa é a heteronormatividade, né? São aqueles padrões quadrados, no sentido que tudo se encaixa e que vivíamos até pouco tempo atrás. Mas
outros padrões sempre existiram, de forma velada, mas sempre existiram. Professor, diante dessa mudança, dessa evolução, qual o comportamento da empresa diante de um funcionário que não tem o padrão heteronormativo? Bem, a empresa, ela tem que olhar o funcionário, seja ele homem ou mulher, não pelos seus órgãos, não pelos seus comportamentos, mas sim pela sua produtividade. Uma coisa que eu chamo a atenção, eu posso ter, mesmo que eu seja homem, né, heteronormativo, eu também tenho que manter minha postura em relação aos demais colegas de trabalho, né? A minha sexualidade, o meu gosto ou as minhas posturas, elas jamais podem atrapalhar o meu trabalho. Então a empresa tem que olhar o funcionário como uma pessoa que produz, uma pessoa que traz os resultados. Claro que existem ambientes, existem lojas, existem sensibilidades e afinidades masculinas e femininas, que nós somos diferentes, que podem gerar uma produtividade maior e uma produtividade menor. Né? Numa loja de lingerie, eu não vou colocar homens para vender. Isso não é desrespeito, isso é uma questão lógica e vice-versa. Né? Porque nós sabemos que, eu ia falar do mecânico, mas lógico, é um trabalho que culturalmente, por aptidão, você encontra mais homem. Não quer dizer que é preconceito não contratar mulher. Todavia, na recepção, outros ambientes, por aptidões, por simpatia, por inteligência, pela sensibilidade que só a mulher tem, ela vai produzir mais. Logo, é um mercado que também se abre mais a ela, mas não por discriminação, e sim por aptidões. Cada um tem as suas aptidões, isso é natural. Professor, e o empregador, que posturas ele deve adotar? O empregador ele tem que ter uma postura de produtividade. Por quê? Porque o intuito desse trabalho foi buscar essa resposta também para proteger o empregador de uma eventual ação trabalhista e, consequentemente, até às vezes um marketing inverso. Para quê? Quanto à qualidade daquele empregado. Então ele tem que ter um controle de produtividade, para que amanhã, quando essa relação terminar e o empregado for demitido, ele não reclame na justiça uma indenização. Olha, eu fui demitido por discriminação. Então, o empregador ele tem que ter instrumentos, falar assim, não, você foi demitido porque a produtividade não estava interessante, porque a empresa está com limitação financeira, por motivos técnicos, motivos objetivos e jamais motivos de discriminação. Nós temos a lei que protege a discriminação quanto ao portador do vírus HIV e ela pode ser muito bem estendida a qualquer tipo de discriminação. E ela prevê multas pesadas, né, prevê penalidades assim, justas, dignas, mas de difícil pagamento para o empregador, até para evitar essa discriminação. Né? Então, e também, além da demissão, esse ambiente da produtividade, de resultados, ela vem junto com um ambiente adequado, né? Onde o empregador coíba qualquer tipo de brincadeiras, de desrespeito, de piadas, de comentários inadequados. Como eu disse, isso já deve acontecer para as mulheres, né? Quem dera também para as pessoas que não mantêm um padrão heteronormativo. E como podemos evitar a prática da discriminação? A prática da discriminação, ela pode e deve ser evitada de que forma? Através da cultura da empresa, né? De você criar mecanismos de cultura, de fomentação do respeito ao próximo, seja ele quem for. Né? Vivemos um tempo de inclusão de deficientes físicos, de inclusão de pessoas diferentes. Nós também estamos vivendo essas questões das migrações dos outros países latino-americanos ou até do pessoal da Europa, alguns refugiados.
Então nós temos que criar a cultura do igual. Isso é uma obrigação da empresa, né? Não porque a empresa é a solução de todos os problemas, porque ela tem que resolver o problema da humanidade. Mas como eu disse, nós passamos a maior parte do nosso dia dentro da empresa, né? E se a empresa ela quer ter produtividade, ela quer ter resultados e ela não quer sofrer uma ação por discriminação, cabe a ela, aos seus recursos humanos, ao seu gestor, a inculturar isso nos seus colaboradores, certo? Então são piadas, o mundo está mudando, existem piadas que não cabem mais, são brincadeiras que não cabem mais, ambientes que até outro tempo atrás nós tolerávamos, né? Quem não era discriminado fazia, quem era tolerava por N questões, né? Nós podemos entrar até na questão de raça e tal, mas hoje não se tolera, o mundo mudou e nós temos que entender isso, que as corporações também têm que mudar quanto a isso. Professor, caminhando para a reta final, nossa última pergunta. Como eu poderia adequar o ambiente de trabalho para atender essa parcela da população trabalhista? Analisando o próprio ambiente, né? Existem ambientes com mais diversidade, com menos diversidade, né? Nós temos uma gama aí de tipos de empresa, de público, de funcionários. Agora, é claro, os banheiros sociais, né? O banheiro feminino, o banheiro masculino, o banheiro sociais, a conversa, né? O banheiro social, desculpa, você criar banheiros unissex, chamados banheiros familiares. Na casa da gente é um banheiro para homem, mulher, criança, adulto, visita, e não há desrespeito. Mantém-se a higiene, mantém-se a educação e beleza, né? Não é também criar a cultura do prevalecer do mais fraco, mas também você criar o ambiente de respeito, né? Em todos os sentidos, tanto do hétero para o homonormativo e do homonormativo para o heteronormativo. Então, a conversa com os colegas, a adequação, tem muitas formas de se trabalhar isso. Agora, a principal é conversar, saber o que a pessoa precisa, saber que os colegas podem oferecer e, principalmente, explicar, nós temos que respeitar, né? Nossas pessoas têm que ser respeitadas pelo que elas são, não pelos seus órgãos ou pela afetividade dela. E ponto final. Assim, o respeito em primeiro lugar, a dignidade da pessoa em primeiro lugar. Professor, é um tema delicioso de ouvi-lo falar, de discutir, de debater. Então, renovamos um convite para um próximo encontro. Agradeço a sua participação aqui conosco hoje. Agradeço a todos vocês que nos assistiram. Renovo o convite para que vocês assistam novamente essa nossa conversa com o professor Alisson, que foi muito esclarecedora, e aos outros temas também tratados aqui no Chá da Tarde. E avisando que logo, logo teremos mais novidades no nosso canal do YouTube. Nos sigam nas redes sociais, nos sigam no nosso canal e muito obrigada!